Salve Maria, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, como eu acho que eu comentei com vocês, nosso planejamento é a gente fazer 20 parágrafos do livro em cada aula. Obviamente que a primeira aula a gente fala de algumas generalidades, a gente acaba completando esses 20 parágrafos. Mas, por exemplo, nós já tivemos 2 aulas, a gente deveria estar lá no parágrafo 40 e nós estamos no parágrafo 21. Então, vai ser recorrente nessa nossa formação que durante uma aula e outra, presencial, né, eu envio uma aula em vídeo. É o que eu estou fazendo aqui agora, né? A gente vai ver se a gente avança um pouquinho na matéria, porque a gente tem um prazo já para cumprir. O Padre Manuel quer fazer essa consagração no início do mês de dezembro. Então, a gente tem que avançar na matéria. Então, sempre vou estar enviando alguma coisa para vocês em vídeo durante a semana. Tá bom? Aqui a gente vai começar nessa aula de hoje falando a partir do parágrafo 22, tá bem? Vamos rezar a Ave Maria para a gente começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Bom, vocês vão se lembrar que a gente está logo aqui no início, né? A gente está vendo aqui aquele capítulo 1 que fala sobre a necessidade da devoção à Virgem Santíssima. Eu expliquei isso para vocês em aula. E a gente começa vendo esse capítulo e ele é dividido também em artigos. Tem um artigo primeiro que diz assim, princípios, são vários princípios, fundamentos desse conceito da necessidade de Nossa Senhora para a salvação. Né? Essa necessidade que a gente chama de hipotética, né? Porque assim Deus quis. Foi o que a gente viu no primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Vontade de Deus. Né? Não que ele precisasse, mas ele quis. É a vontade dele. O segundo princípio é o parágrafo 22. Ele começa assim. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, primeiramente, a gente falou serviço Nossa Senhora na Encarnação, então falei com vocês sobre a fecundidade, sobre a união com o Espírito Santo, e sobre como o Espírito Santo, encontrando Nossa Senhora, ela forma Jesus Cristo, formou assim, né? E também da necessidade de ter Nossa Senhora no nosso coração, como devoção, para que o Espírito Santo, encontrando ela em nosso coração, também forme Cristo em nós. Então, para a formação de Cristo, seja a pessoa, o nosso Jesus Cristo, seja para a formação dele em nossa alma, nosso coração, o Espírito Santo precisa encontrar a presença, precisa da presença de Nossa Senhora ali. Ele toma a fecundidade de Nossa Senhora para formar Cristo, não é isso? O segundo princípio diz que Deus quer serviço de Maria para a santificação das almas. Vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. No parágrafo 22 diz assim, a conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja, e esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos na última vinda de Cristo. Eu comentei isso com vocês em sala de aula, né? Então, Deus é imutável. Ele faz as coisas sempre a mais perfeita. E ele, na sua primeira vinda, né, assim dizer, ele tomou Maria, né, como esse caminho para vir até nós, né? Assim como São Francisco, outros chamam, né? A escada, né? Que nos leva a Cristo, a Nossa Senhora. Ele desceu por essa escada e quer que a gente suba por essa escada. Então, Nossa Senhora como caminho de Deus para vir, ele escolheu vir ao mundo através de uma mulher, através dessa gestação, né? Um pleno ser humano, né? A menos no pecado. Então, a primeira vinda ele veio por Nossa Senhora. Como eu falei com vocês, ele é imutável, esse é o caminho perfeito, então a segunda vinda também ele virá por Nossa Senhora, né? É o que está dizendo aqui, ó. A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias, né? Nosso dia a dia, e de um modo visível na igreja, e esse procedimento há de perdurar até a segunda vinda. Então, diariamente, Deus vem a nós através de Nossa Senhora. E vai ser assim até a segunda vinda dele, quando ele virá até nós através de Nossa Senhora. Né? Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Quem falou isso foi Santo Antonino. Santo Antonino. Né? Então, olha só que frase. É uma frase emblemática desse livro. Né? Deus juntou todas as águas e chamou o mar. Juntou todas as graças e chamou Maria. Olha só.
Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho. E esse tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor. Isso quem fala aqui... eu não tenho o nome de quem falou, né? Mas tem aqui a citação, tá? E os anjos chamam de tesouro do Senhor, e de cuja plenitude os homens se enriquecem. Então, olha só, Nossa Senhora é o tesouro de Deus, né? Por que assim, né? Porque Deus encerrou nela tudo que é de belo, como ele está falando aqui, precioso e raro, todas as graças, né? Ele colocou em Maria. Mas de onde que você tirou essa ideia? O próprio Filho de Deus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou no seio da Virgem Maria. Então, Nossa Senhora guarda e guardava nesse momento no seu ventre, né, o maior tesouro de Deus, que é o seu Filho unigênito. E eu contei isso para vocês, né? Olha só que grande tarefa. Também tinha São José. São José, cacho esposo de Maria, era aquele que foi escolhido também por Deus para tomar conta desse menino Jesus e dessa Maria. Ele deixou o filho na mão de Maria, neném. Né? E como Jesus vivia plenamente aquilo que era do ser humano, se Nossa Senhora não cuidasse dele, ele poderia morrer. Né? Ela o alimentava, ela o nutria, ela o tinha no colo, ela dava banho nele, não é isso? Como neném, foi assim, foi crescendo, como ser humano, como todos nós, né? E Deus escolheu ela para ser essa mãe e para ser essa que cuida dele. Imagina vocês que têm filhos, né? Se tivesse que pegar o filho de vocês, nenenzinho, e tivesse que deixar com alguém, e fosse partir para longe, e aquela pessoa ia tomar conta do seu filho, quem vocês escolheriam? E fosse um filho amadíssimo para vocês, um filho, uma filha, deixar na mão de qualquer um? Não ia, né? Então, Deus tem uma plena confiança na Senhora. A Senhora é esse tesouro dele, porque lá ele encerrou tudo que ele tem de mais precioso. Até seu filho, como diz aqui. Os anjos chamam Nossa Senhora de o tesouro do Senhor. Né? Então, os próprios anjos reconhecem Nossa Senhora como esse tesouro de Deus. Então, Deus, quando olha para a humanidade, o primeiro olhar dele é para a Virgem Maria. Quando ele olha para a humanidade e se sente feliz, primeiro a alegria que vem dele é por conta da Virgem Santíssima. Quando ele olha para a humanidade e vê onde está assim, as maravilhas, estão reunidas as maravilhas que ele criou, ele vê a Virgem Santíssima. Então Nossa Senhora é essa que abarcou tudo isso, né? Todas as graças, toda a riqueza de Deus em Nossa Senhora, e ela correspondeu. 24. Deus Filho comunicou, então, Deus Pai, ajuntou todas as águas e a chamou Maria, né? Deus Pai tem Nossa Senhora como seu tesouro. E Deus Filho? Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Eu já falei com vocês que São Bernardo de Claraval, que chama Nossa Senhora de aqueduto, né? Ele escreveu um livro chamado esse nome, né? Então, olha só, Jesus subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus, ele não precisa dos méritos que ele alcançou na terra, né? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele deixou esses méritos na mão de Nossa Senhora. Todos os méritos de nosso Jesus Cristo juntados, que ele tem, o mérito que ele tem diante de Deus, e é eterno, é infinito o tamanho desses méritos, ele deixou para Nossa Senhora, porque para ele não tem uso, porque ele é Deus. Quem precisa dos méritos de nosso Jesus Cristo somos nós, porque os nossos pecados são remidos, os nossos erros são apagados, os nossos descaminhos são reconsiderados e perdoados a partir dos méritos de nosso Jesus Cristo. Nada que a gente fizesse seria meritório do perdão de Deus, nada. Se recebemos esse perdão é por conta do preciosíssimo sangue de nosso Jesus Cristo. E ele, quando sobe aos céus, ele deixa esses méritos guardados com Nossa Senhora. E confere a Nossa Senhora, nesse título que a igreja reconhece, né, tesoureira das graças do Senhor, ele confere a Nossa Senhora a prerrogativa de distribuir esses méritos e essas graças a quem
for necessário, da forma como for necessário, no momento que for necessário, para o bem da alma daquela pessoa. E na hora que Nossa Senhora faz isso e converte aquela alma e salva aquela alma, e aquela alma é salva, essa é a alegria de Deus. Essa é a maior glória que pode ser dada a Deus. Então, Nosso Jesus Cristo juntou esses méritos, todas essas graças e colocou nas mãos de Nossa Senhora e diz para ela assim: use, minha mãe, use e traga as almas para mim. Use em benefício da salvação das almas. E Nossa Senhora usa esse tesouro para salvar as almas. Então, virtudes, as próprias graças, né? Os dons, esses dons que a gente está falando, quer dizer, não vou falar aqui dom, né? Mas as virtudes, as graças, os méritos do nosso Jesus Cristo são distribuídos para nós, a humanidade, os filhos de Deus, por Nossa Senhora. Deus, Espírito Santo, comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo para a dispensadora de tudo que ele possui. Aí sim eu vou falar dos dons, tá? Não falei antes porque é próprio do Espírito Santo, né? Então, Deus, Espírito Santo, comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo para a dispensadora de tudo que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais, que eu acabei de falar. Não tem nada que venha de Deus que não chegue até nós pelas mãos de Nossa Senhora. O próprio Espírito Santo entrega a ela, que é a esposa dele, os dons e as graças, de forma que ainda dá com ela a prerrogativa dela usar da forma como ela achar melhor. Né? Tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que em toda a vida quis ser pobre, humilde, escondida até o nada, eis a opinião da Igreja dos Santos Padres. Né? São Bernardo, por exemplo, e São Bernardino de Sena, entre outros. Tá? Tem essa opinião, em documentos dele vem escrito isso. Né? Mais adiante a gente vai citar isso um pouquinho, São Luís vai citar isso um pouco, eu posso até dizer para vocês a obra de onde foi tirado isso. Né? Mas os santos padres são aqueles padres, os primeiros padres da igreja, né? Os primeiros sacerdotes da igreja, no primeiro momento da igreja. Então, esses são os santos padres. Né? Então, assim, aqueles são muito mais próximos desse momento, né, da graça. Né? Então, eles defendem isso, né, que Nossa Senhora recebe do Espírito Santo também essa prerrogativa, esse mundo de distribuir os dons, as graças que ele quer distribuir à humanidade para o bem das almas. Gente, olha só, esse é um ponto que eu preciso que vocês entendam sempre. O que Deus busca é o bem das almas. O que Deus busca é a salvação das almas. Não vamos confundir muito com o mundo que a gente está vivendo. No mundo que a gente está vivendo, a gente quer coisas, a gente precisa de coisas, a gente quer coisas. Mas nem sempre aquilo que a gente quer está alinhado com a nossa salvação. Então, teologia já consolidada na igreja, que tudo que eu pedir a Deus e que for bom para a minha salvação, eu já recebi. Aquilo que eu peço a Deus que não for bom para a minha salvação, eu não vou receber. Deus concede a nós as coisas com vistas à nossa salvação. Ele está preocupado com a vida eterna. E ele diz para a gente assim no Sagrada Escritura: preocupe-se com isso, né, com salvar a sua alma, o resto vos darei por acréscimo. Aí vem aquela passagem toda dos pardais, do lírio do campo, não é isso? Então as coisas do mundo nós vamos receber na medida do nosso necessário que a gente viu, mas a gente está aqui nesse mundo para salvar, para buscar a salvação de Deus, né? Para salvar nossa alma. Então nós temos que buscar essa santidade, a salvação de nossa alma, e é nesse caminho, nessa via, que Deus derrama as graças na nossa vida e pelas mãos de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora vai nos conceder as graças necessárias a nossa salvação e a salvação dos outros. Às vezes a pessoa recebe uma graça por outras pessoas, tá? Então eu posso dizer para vocês que eu recebi muitas graças através da minha filha, da vida da minha filha é religiosa, sabe isso, ela é freira, né? Então eu tenho certeza que recebo muitas graças pelas mãos dela. E a correspondência a essas graças está inteiramente ligada à salvação da minha alma. Então a gente recebe graça por mão de outras pessoas. O pároco da paróquia nossa, por exemplo. Né? É um canal de graças para a gente. Né? Então a gente recebe graça às vezes com vistas à nossa salvação e à salvação dos outros.
Eu sei que algumas das pessoas que participaram aqui do curso, ou que participam do curso, são catequistas, ou trabalham alguma pastoral, através de vocês, graças são derramadas na vida de outras pessoas. Né? Então, Nossa Senhora, sempre com vistas a isso, a salvação das almas. Porque é isso que dá maior glória a Deus. Né? Lembre-se que o preço da alma de cada um de nós foi o preciosíssimo sangue de nosso Jesus Cristo. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes dessa época, tudo isso que digo simplesmente poderia prová-lo pela Sagrada Escritura. Pelos Santos Padres, quando falo pela Sagrada Escritura e pelos Santos Padres, pelos escritos, né, dos Santos Padres. Citando longas passagens de latim, aduzindo mais fortes argumentos que o padre Poiré, um padre conhecido da época dele, deduz e desenvolve em sua Tríplice Coroa da Santíssima Virgem. Um livro, tá? Tríplice Coroa da Santíssima Virgem. Escrito por esse padre Poiré, que ele fez um livro que fala uma série de coisas dessas, e faz várias citações de vários livros e passagens da Sagrada Escritura, documentos da igreja, citando aquilo tudinho. Falo, porém, aos pobres e aos simples, que por serem de boa vontade e terem mais fé que a maior parte dos sábios, creem com mais simplicidade e mérito, e, portanto, contento-me de lhes dizer simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos latinos, embora mencione alguns. Então, vale a pena até eu falar isso aqui com vocês, né? Isso que eu estou falando com vocês não é a opinião do seu Pio. Não é minha opinião. Quer dizer, é minha opinião também, né? Eu aderi a essa opinião. Mas não sou eu que estou colocando isso, tá? Muitas dessas coisas que eu estou falando aqui com vocês, que estão escritas aqui no livro, são citações de outros santos, de outras obras escritas por esses santos. Né? Eu constantemente falo com vocês aqui de Santo Agostinho, São Bernardo, né? São Bernardino. São santos que escreveram obras falando sobre Nossa Senhora, e muito do que está escrito aqui no livro, São Luís tirou dessas obras. Mas se a gente parar cada hora para pegar aquela obra, abrir e ler aquela passagem, vai ficar um pouco cansativo. Né? Então ele escreveu um livro voltado para as pessoas mais simples, de forma que a gente não precise ficar citando em latim toda hora tudo aquilo que a igreja ensina e dando fundamentação a tudo isso que ele está falando. Então, a gente simplesmente acredita nisso porque ele está escrito aqui. Esse livro foi avaliado e verificado pelo Vaticano, por várias congregações do Vaticano, por exemplo, Doutrina da Fé, por exemplo, a Causa dos Santos, que são duas prefeituras, duas congregações do Vaticano que estudaram isso aqui para poder conferir a São Luís Maria Grignoni Monfort o título de santo. Se ele tivesse escrito alguma coisa errada aqui, ele não teria dado o título de santo a ele. Então a obra dele inteira foi vasculhada, e esse livro foi vasculhado e foi dito, não, tudo que está aí está certo. Tudo isso aí que está aí é ensinamento da igreja. Então tudo isso que eu estou passando para vocês aqui é ensinamento da igreja, através da revelação da Sagrada Escritura, através do magistério da igreja, quer dizer, os papas, os documentos da igreja, e através dos santos, tradição da igreja. Né? Então, como os santos interpretavam essas coisas, explicaram para a gente, e a igreja aceita isso. Né? Boa parte dos santos que eu estou citando aqui, que é citado aqui, são santos que a gente receberam o título de doutor da igreja, imagina. Então, vocês sabem que se eu for fazer a faculdade, eu terminado com a faculdade, eu recebo a graduação, geralmente bacharel. Aí depois eu posso fazer um curso de pós-graduação e me tornar mestre. É um mestrado. Né? Fiz o mestrado, que é depois da minha graduação, e recebo o título de mestre. Sendo mestre, eu posso fazer uma outra curso após o meu mestrado de doutorado. Aí eu faço um curso de doutorado, estudo e defendo uma tese e passo a ser considerado doutor. Então tem doutor em várias áreas. Doutor em química, doutor em física, doutor em direito, né? Tem vários doutores. Esses santos que eu estou falando com vocês são doutores em teologia. Título esse conferido pela igreja. Foi para uma faculdade, pela igreja. Então, doutor na igreja. Esses doutores na igreja estudaram e produziram livros e obras, e elas são citadas aqui. Então, não é qualquer santo que está escrevendo, são grandes doutores da igreja que estão escrevendo isso que eu estou citando aqui para vocês, tá? Então, é para a gente acreditar e reconhecer isso como uma verdade de fé. Tá bom? Uma verdade, não é um dogma, mas uma verdade a partir do momento que explicita aquilo que está na Sagrada Escritura, na revelação. Vamos ver se eu paro aqui ou se eu continuo. Vamos continuar. Deixa eu ver. Tá.
Pois, ele continua aqui no parágrafo 27, que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com o melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo do Filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre as dá a seu filho. Maria, porque está toda transformada em Deus e pela graça e pela glória que em Deus transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo, de São Bernardino, de São Boaventura, todos doutores da igreja, tá, gente? Que no céu e na terra tudo, o próprio Deus está submisso à Santíssima Virgem. Cara, a gente fala isso aqui, a pessoa ouvir e vai falar que a gente está maluco, né? Deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu a Nossa Senhora é tão grande que ela parece ter o mesmo poder de Deus. E que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordem junto à sua majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor lhe disse que o deixasse encolerizasse e punir aquele povo rebelde, devemos pensar, com muito mais razão, da prece que a humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que tem mais poder junto da majestade divina que as preces de intercessão de todos os anjos e santos do céu e da terra, né? O que devemos pensar, né? Das intercessões de Nossa Senhora. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Primeiro, esse ponto. A graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. Isso é uma coisa muito importante, gente. Aquilo que na natureza é bom, pela graça é aperfeiçoado. Então, aquilo que pela natureza já é bom, quando eu faço aquilo por amor a Deus, nesse mundo que a gente está vivendo aqui, faço aquilo junto com a igreja, vivo aquilo junto com a igreja, isso é aperfeiçoado. Né? Porque só pela natureza já seria bom. Mas quando eu faço aquilo ainda por amor a Deus, estou entrando aí na graça, aquilo é aperfeiçoado. E depois no céu, quando uma pessoa, vamos supor, uma pessoa muito caridosa, que é caridosa por natureza. Mas se ela faz aquela caridade por natureza, já é bom, tá? Ela faz aquela caridade por amor a Deus, isso é aperfeiçoado. E quando ela morre e aquela pessoa vai para o céu, na glória, que é o céu, aquela graça, aquela vida de graça que ela tinha, é mais aperfeiçoada ainda. Então vamos imaginar assim, São Francisco de Assis, que já era bom por alma, mas se entregou a Deus. E fez aquilo por amor a Deus, continuou fazendo a caridade por amor a Deus. Ele no céu, na glória, aquele dom, aquele mérito que ele tinha é maior ainda, porque agora é exercido na glória, diante de Deus. Agora não é só no mundo, né? É exercido diante de Deus na glória. Então, a natureza é aperfeiçoada pela graça e a graça é aperfeiçoada pela glória. Então, vocês imaginam que Nossa Senhora já seria a mãe das mães, por natureza. Como ela o fazia por amor a Deus, ela era cheia de graça, não era isso? E foi transbordada de graça quando o Espírito Santo veio. Ela sobe ao céu na glória e diante de Deus, isso que ela tinha, agora é aperfeiçoado mais ainda, de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Então, se ela era uma boa mãe aqui, natureza, melhor mãe seria, ela era na graça, melhor mãe vai ser na glória. Isso não rompe. Então, Nossa Senhora, na glória, no céu, ela continua sendo mãe de Jesus e mais mãe ainda. Enquanto que Jesus, que aqui na terra já era obediente a Nossa Senhora, por obrigação da natureza, né? Ele era filho. Ele, porque fazia isso por obediência ao Pai, recebeu muito mérito, quer dizer, na graça. E no céu, na glória que Deus está, ele continua sendo esse filho, só que mais, um grau maior ainda. Então, se ele era um excelente filho, ele passou a ser um adjetivo que a gente nem tem. Então, Jesus, que já era
na natureza um excelente filho, que na graça se tornou mais aperfeiçoado, na glória está mais aperfeiçoado ainda. Não quer dizer que no céu ele deixou de ser filho de Nossa Senhora e Nossa Senhora deixou de ser mãe dele. Então, na glória, Nossa Senhora continua sendo mãe de Jesus e Jesus o filho de Maria. E como ele era plenamente obediente a ela na terra, ele continua sendo plenamente obediente a ela na glória. É o que ele está querendo dizer aqui. Que não é porque estão agora na glória que ele deixou de ser obediente a Nossa Senhora. E essa obediência que ele tem, aperfeiçoada na glória, é de tal ponto que parece que ele dá ordem a ela. Olha só, mas não é essa a realidade. É porque Maria, como ele diz aqui, está transformada em Deus pela graça e pela glória. E em Deus, e diante de Deus, transformada na glória e na graça, ela não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Tudo em Nossa Senhora que ela faz para dar maior glória a Deus. Já falei isso para vocês, né? Então vamos lá de novo. Se na terra tudo que ela fazia para dar maior glória a Deus, como eu falei com vocês, tecendo na roca lá um tecido. Se ela já fazia isso para dar maior glória a Deus na terra, na glória, na eternidade, mais ainda. Isso se aperfeiçoa mais ainda. A tal ponto que ela não tem mais a vontade. A vontade dela é a de Deus. Como dizia São Paulo, já não mais sou eu, mas eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nossa Senhora pode dizer isso com mais propriedade ainda. Então tudo em Nossa Senhora é a vontade de Deus. E como Ele quer sempre atendê-la, tudo que Ele pede, tudo que ela pede, Ele concede. E como tudo que ela pede, Ele concede, algumas pessoas podem confundir isso que Nossa Senhora está dando ordem a Deus. Entenderam? Tudo que ela pede a Ele concede, parece que... Mas é que ela pede a Ele tudo aquilo que Ele quer dar. Ela pede a Ele tudo aquilo que Ele quer fazer. Então, ela é sempre atendida, né? E olha que não é só São Luís que está falando isso aqui, São Bernardo, São Bernardino de Sena, São Boaventura, doutores da igreja, de mais outros, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nunca resiste às súplicas de Nossa Senhora. Sempre que ela vem pedir, Ele concede. E aqui ele faz essa comparação com Moisés, né? Vocês não sei se vocês lembram dessa passagem, mas Moisés, quando subiu ao Monte Sinai para pegar as tábuas da salvação, ficou lá um tempo, o povo se desesperou, juntaram ali o anel de ouro, o cordão de ouro que tinha, fizeram um bezerro de ouro, está assim escrito na Sagrada Escritura, e começaram a adorá-lo como se fosse Deus. E Moisés ficou por conta com aquilo. E jogou as tábuas no chão, quebrou, aí teve que subir lá de novo para pegar de novo as tábuas. E Deus ficou muito chateado com aquilo e falou assim, ó, eu vou exterminar esse povo. Vou acabar com eles. E vou começar tudo de novo. Porque eu estou vendo que não deu certo aqui com esse povo. O povo que ele tinha trazido de Abraão. Aí Moisés vai e intercede para o povo. Não, Senhor, não faça isso. O que vão dizer da gente no Egito? Nós tiramos esse povo todo de lá para vir morrer todo no deserto. E Deus atendeu a Moisés. Não deu vazão àquela sua cólera santa, né? E o povo continuou lá, e Moisés continuou batalhando com o povo. Então, se Moisés, que é Moisés, olha, Moisés, gigantesco, mas Moisés não está aos pés de Nossa Senhora. Se Deus atendeu os pedidos de Moisés, quanto mais os pedidos de Nossa Senhora, que é a mãe dele. Então, as súplicas de Nossa Senhora são sempre atendidas. Mas por quê? Porque Nossa Senhora é vaidosa, ela quer pedir? Não, ela só pede aquilo que dá a maior glória a Deus. Eu costumo até dizer assim, né? Nesse segundo agora que eu estou falando com vocês. O que nesse mundo daria maior glória a Deus, Nossa Senhora está trabalhando para que isso aconteça. E pode ser que isso seja a salvação de uma pessoa lá no lugar mais remoto do mundo. Ela está trabalhando pela salvação daquela alma. Porque naquele momento aquilo vai dar maior glória. Ela só quer a alegria de Deus, vamos imaginar assim. E ela busca incessantemente, às 24 horas do dia, vamos dizer assim também, isso, a maior glória de Deus, a maior alegria para Deus. E ela trabalha nisso diligentemente. E no momento em que eu me coloco escravo dela, consagrado a ela, entregando a ela todos os méritos que eu tenho, eu estou contribuindo para essa obra de Nossa Senhora. Então, Deus está sempre atendendo ela, porque ela está sempre fazendo aquilo que dá maior glória a Deus naquele momento. Tá bom, gente? Paramos aqui então no 27. Numa próxima aula, nós vamos começar aqui no 28, tá bom? Ainda vou ver se mando mais outro videozinho para vocês essa semana, do 28, indo até o final desse
desse segundo princípio. Tá bem? Salve Maria, vamos rezar a Ave Maria para a gente terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.